9h50. Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pedido da CBN Campinas aponta um aumento no número de medidas protetivas emitidas aqui na nossa cidade. A Aline Albuquerque, que ajudou a fazer esse levantamento e traz pra gente essas informações. Bom dia pra você, Aline. Exatamente, Felipe, Thalita, bom dia para vocês, para os nossos ouvintes. Um levantamento que não é tão feliz assim, né? Porque são números que representam a violência doméstica, especificamente a violência contra a mulher. No primeiro semestre do ano passado, segundo esses dados que o TJ forneceu para a gente, o Tribunal de Justiça, foram concedidas 887 medidas protetivas aqui em Campinas. Já no primeiro semestre deste ano, esse número saltou para 1.169 medidas concedidas. Ou seja, esse aumento é de 31% nas medidas concedidas de um ano para o outro. É um aumento bastante significativo. Tem outro número também que a gente buscou com a Secretaria de Segurança Pública, que chamou bastante atenção, que é em relação aos casos de feminicídio em todo o estado de São Paulo. Entre janeiro e abril deste ano, foram 88 casos de feminicídio no estado de São Paulo, enquanto no ano passado, em todo o ano passado, foram 80 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, os números de violência contra a mulher, eles são realmente alarmantes. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Paulo Henrique Aduan Correia, juiz da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campinas. É isso, o juiz Paulo Henrique está com a gente já na ponta da linha. Muito obrigado, Paulo, pela participação aqui na CBN Campinas. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um grande prazer e satisfação poder prestar esse serviço de utilidade pública para toda a sociedade. É exatamente essa a questão, né? A Aline Albuquerque continua com a gente, que ela também vai participar dessa entrevista. Juiz Paulo, a primeira pergunta que eu faço, e aí logo na sequência eu passo para a Thalita e para a Aline, o número de medidas protetivas aumentou porque as mulheres estão mais conscientes ou porque o número de casos de violência contra a mulher está crescendo? Eu diria que ambas as coisas. Desde a pandemia, nós tivemos um aumento significativo no número de casos de violência doméstica e familiar, por motivos óbvios, né? As pessoas passaram a conviver mais, a ficar mais tempo juntas, isso gera um maior número de casos. As mulheres estão cada vez mais conscientes dos seus direitos, da rapidez com que a justiça trata esse tipo de situação, né? De violência doméstica e familiar. Em regra, nós analisamos os pedidos dentro das 24 horas da data em que o processo chega ao nosso conhecimento. As mulheres conseguem hoje fazer a solicitação das medidas protetivas por meio de um simples boletim de ocorrência online, ou seja, elas não precisam mais se dirigir a uma delegacia de defesa da mulher, muito embora possam assim continuar a proceder. Então, esse conjunto de fatores levou a esse aumento no número de medidas protetivas e muito provavelmente, com o aumento da população e cada vez as pessoas se conscientizando mais, vai haver um aumento cada vez maior, imagino eu, para os próximos anos. Doutor, muito bom dia para o senhor. Thalita Souza aqui falando. Eu queria debater também um pouquinho com o senhor. A gente teve um caso recente aqui, o último caso registrado aqui em Campinas, de uma tentativa de feminicídio, há cerca de 15 dias atrás, em que a vítima já tinha solicitado o pedido de medida protetiva contra o ex-companheiro. Mas a informação que a gente teve é de que esse homem não tinha recebido a notificação por uma divergência ali, por um problema no endereço indicado para a justiça. E aí eu queria entender um pouquinho desse protocolo. A partir do momento em que a vítima faz o pedido, como é que funciona a partir de então? Tem um período para que esse homem seja notificado? O que muda isso ou não para a justiça? Como é que funciona esse protocolo a partir do momento em que a vítima faz a denúncia? Perfeito. Quando ela faz a denúncia, nós imediatamente encaminhamos o processo ao Ministério Público, sempre em caráter de urgência. O Ministério Público, em regra, se manifesta rapidamente, dentro de 24 horas, e dentro de 24 horas nós também nos manifestamos aqui na Vara de Violência Doméstica e Familiar, concedendo ou não a medida protetiva. Em regra, basta a palavra da vítima para que uma medida protetiva seja concedida, ok? Então, vamos imaginar, eu concedo a medida protetiva, o cartório aqui da Vara de Violência Doméstica e Familiar expede os mandados de intimação, tanto para a vítima, comunicando ela se a medida foi deferida ou não, quanto para o agressor, comunicando ele de que se a medida tiver sido deferida, ele não deverá se aproximar da vítima, não deverá entrar em contato com ela, etc, etc.
tudo isso é feito de maneira muito rápida, tá? Em regra, aí não leva mais do que 48 horas para esse tipo de situação se perfectibilizar. Todavia, se a vítima informa um endereço, por exemplo, do agressor, que não está correto, evidentemente, muito provavelmente ele não vai ser encontrado naquele local. E aí a gente tem que adotar outras providências, como, por exemplo, entrar em contato com essa vítima, muitas vezes por telefone, para perguntar se ela tem conhecimento do local onde esse agressor se encontra atualmente. O oficial de justiça pode entrar em contato, e muitas vezes entra em contato com vizinhos, para ver se eles têm alguma informação sobre esse agressor. Se nenhum local dos encontrados, daqueles que nós tivermos no nosso sistema, for passível de encontrar esse agressor, a gente o considera intimado por edital. A gente lança um edital, expede um edital, e ele é considerado intimado a partir de então, de maneira que se ele vier a descumprir essa medida protetiva posteriormente, ele incide no crime do artigo 24A da Lei 11.340, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas, e pode vir a ser preso preventivamente, porque a própria lei diz, ora, se essa pessoa que já tem uma medida protetiva contra ela, esse agressor, ele não respeita a medida protetiva, poucas situações cabem que não a decretação de sua prisão preventiva, ok? Por isso é muito importante, da nossa parte a gente sempre é muito rápido nisso, os oficiais de justiça são muito, aqui de Campinas principalmente, eles são muito eficientes na intimação, tanto do agressor quanto da vítima. Mas é importante que nós tenhamos os dados corretos, a rua correta, número correto, telefone celular. Muitas vezes o oficial de justiça se vale desse mecanismo para encontrar pessoalmente uma pessoa, mas esses dados, evidentemente, precisam ser corretamente fornecidos pela vítima. Doutor Paulo, bom dia. Aqui é a Aline Albuquerque. Queria perguntar para o senhor, você falou sobre essas 24 horas, né, que a medida ela já fica em vigor. Eu queria saber se existem diferenças nesses tipos de medidas, isso porque tem uma que ela pode ser solicitada pelo portal da DDM online. Há uma diferença entre essa solicitação e a que é feita pelo juiz, por exemplo? Não. Veja, a questão das 24 horas que eu passei é o seguinte, a lei, ela diz que o juiz, a partir do momento em que é solicitada uma medida protetiva, ele tem 48 horas para analisar aquele pedido. Por isso que a gente diz que, em regra, a gente já manda para o Ministério Público e pede sempre urgência para que o Ministério Público se manifeste no máximo em 24 horas, para que nas próximas 24 horas, e aí sim totalizando as 48, o juiz já possa analisar. Então, essa é a questão aí que é preciso deixar claro. Com relação às medidas protetivas em si, a própria lei diz que o juiz pode concedê-las de ofício. Então, quando a vítima formaliza um pedido via delegacia, via online, não tem diferença nenhuma dela fazer esse pedido online ou dela fazer esse pedido pessoalmente na delegacia, porque nós aqui do Judiciário podemos conceder medidas que sequer foram solicitadas pela vítima. Vou te dar um exemplo. A vítima muitas vezes se esquece de pedir o afastamento do agressor do lar. Ela esqueceu ali de fazer o pedido. Eu, como juiz, posso, dentro do meu poder geral de cautela, conceder esse afastamento do lar de ofício. Então, não há diferença na maneira como é solicitada essa medida protetiva, se via online ou pessoalmente na DDM. O que é importante deixar claro para as mulheres que estiverem nos ouvindo é, façam os pedidos de uma maneira mais detalhada possível. Muitas vezes a gente recebe pedidos assim, vou te dar um exemplo, como recebi ontem, por exemplo. O meu marido não para de me ameaçar e de me ofender. Ponto. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de ameaça ele profere? Ele diz que vai bater, ele diz que vai matar, ele diz que vai expulsar de casa, ele diz que vai chamar alguém. Que tipo de ofensa é essa? Ele te chama de feia, ele te chama de inútil. São, infelizmente, adjetivos que muitas vezes nós ouvimos. É preciso de uma descrição mais detalhada para que nós possamos conceder as medidas protetivas. Então, por isso que muitas vezes a vítima procura a delegacia, porque na delegacia as pessoas que as atendem geralmente esmiuçam, detalham mais essa situação para facilitar a concessão das medidas protetivas. Doutor, o senhor pontuou aí sobre o máximo de informações possíveis no momento da denúncia. Eu queria que o senhor esclarecesse para as mulheres que estão nos ouvindo. Em que momento ela deve pedir uma medida protetiva? Quais são aí os principais pontos que ela deve avaliar e que ela deve pedir por ajuda? Sempre que ela se sentir em situação de risco. Se ela perceber que aquela discussão familiar, que frequentemente, né, infelizmente, acomete todas as famílias de todas as classes sociais, se ela perceber que aquela discussão está descambando para algo que vai se tornar mais grave, e é ela quem vai
subjetivamente analisar essa situação, essa questão, porque é ela quem conhece o companheiro, o irmão, o namorado, o pai, enfim, ela vai entender se aquilo ali vai gerar uma situação mais grave ou se aquilo ali foi uma simples discussão que não vai lhe trazer nenhum problema. Se ela entender que aquilo ali foi simplesmente uma discussão pontual, que não vai gerar alguma coisa mais grave, evidentemente, muito provavelmente ela não vai fazer esse pedido de medidas protetivas, vai entender que é mais uma discussão que aconteceu ali no âmbito de casa e vai entender que dentro da situação dela ali, no dia seguinte, ou depois de um dia, enfim, as coisas já voltaram ao normal e a vida que segue. Porém, se ela entender que ela se encontra numa situação de risco de acordo com uma conduta praticada pelo companheiro, companheira, ou muitas vezes pela mãe, o agressor também pode ser uma mulher, ok? Aí ela deve registrar a ocorrência para que nós possamos adotar alguma providência concreta com vistas a evitar que um mal mais grave aconteça. O senhor pontuou aí a questão de que o juiz tem ali até 48 horas para poder avaliar a situação. É importante a gente esclarecer para quem está nos acompanhando também que a palavra da mulher é muito importante, né? A denúncia. Existe, só para a gente exemplificar, casos que, por exemplo, o juiz não concede uma medida protetiva ou isso é muito raro? Como é que acontece essa situação? Olha, eu diria para vocês, depois de algum tempo, né, atuando especificamente em vara de violência doméstica, que a cada pedidos 2 são indeferidos. Eu diria mais ou menos que 80% são deferidos. Basta a palavra da mulher. A palavra da mulher tem que ser detalhada. Ela precisa ser esclarecida, tem que ficar claro numa situação de risco. Eu vou te dar um exemplo de uma situação, além de que houve uma descrição muito genérica sobre o que aconteceu, em que nós indeferimos medidas protetivas. Quando nós percebemos, pela descrição da mulher, que ela está se valendo desse pedido de medidas protetivas para alcançar outros objetivos, como, por exemplo, para dificultar o pai de ver os filhos, para tirar o companheiro de casa, por uma situação que envolve uma discussão muito mais patrimonial do que efetivamente envolvendo uma situação de risco. Quando nós apreciamos esse tipo de sendo usados, que a lei Maria da Penha está sendo utilizada por essa mulher para um fim que não é o correto, nós vamos indeferir sempre esse tipo de medida protetiva. Juiz Paulo Henrique Aduan Correia, da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Campinas. Peço só a licença, inclusive da Aline e da Thalita, para a gente ir para as informações do repórter CBN. Em 2 minutos a gente retoma essa entrevista, até porque tem participação de ouvintes. Até já. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de julho de 2024, o desmatamento em áreas protegidas da Amazônia foi o menor dos últimos 10 anos no primeiro semestre. Segundo o Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, foram devastados 93 quilômetros quadrados, o que representa queda de 18% na comparação com o mesmo período de 2023. Os dados também mostram que 2022 foi o ano que acumulou o maior desmate em unidades de conservação entre janeiro e junho. Ao todo, foram consumidos 660 quilômetros quadrados de vegetação. O levantamento ainda revelou que a Amazônia Legal registrou queda de 36% no desmatamento. É a menor área destruída nos primeiros 6 meses de um ano desde 2017. O lucro líquido recorrente do Santander Brasil subiu 44% entre abril e junho e chegou a 3 bilhões e 332 milhões de reais. A base de comparação é o segundo trimestre do ano passado. Um dos destaques do banco partiu das receitas com a prestação de serviços, que registraram alta de 17%. Um remédio injetável aplicado 2 vezes ao ano é 100% eficaz na prevenção do HIV. A informação faz parte de uma pesquisa sobre o antirretroviral Lenacapavir. Os dados foram divulgados na revista científica New England Journal of Medicine e apresentados numa conferência internacional sobre AIDS. O evento ocorre em Munique, na Alemanha. A farmacêutica responsável pelo medicamento informou ao portal G1 que a submissão da substância no Brasil está em fase de planejamento interno. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informação ao vivo de Belo Horizonte. Repórter Vitor Veloso. Leandro, a bebê sequestrada por uma mulher dentro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi localizada nesta quarta-feira. Segundo a delegada Lia Valete, a criança foi encontrada com a autora, que é médica, em uma clínica em Itubiara, em Goiás. A criança, de apenas 3 horas de vida, foi sequestrada na noite de ontem. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a menina foi levada para a ala da maternidade por essa mulher que se apresentou como médica. O circuito de câmeras de segurança registrou o momento em que ela saiu do hospital com a criança no colo e entrou em um carro que já estava aguardando. A Polícia Civil de Minas e de Goiás não informaram sobre o estado de saúde da criança. Outros detalhes devem ser divulgados em breve. Leandro. Obrigado, Vitor Veloso. CBN Campinas. Absolutamente impressionante esse caso de Belo Horizonte, assustador também. De volta aqui no CBN Campinas, nós estamos conversando com o juiz Paulo Henrique Aduan Corrêa, da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Campinas, falando sobre o aumento do número de medidas protetivas que foram autorizadas pela Justiça aqui na nossa cidade, e também falando um pouco sobre o tema da violência contra a mulher. Comigo aqui a Thalita Souza, que está com a gente no CBN Campinas nesses dias, e também a repórter Aline Albuquerque. Juiz Paulo, eu quero, só pra gente retomar o tema aqui, tem um comentário do nosso ouvinte, a Cida, que mora no Botafogo, aqui em Campinas. A violência urbana contra a mulher também aumentou muito no trabalho, nos bares, vizinhos. Ela considera um caos. Infelizmente, a gente tem notado isso, né? O aumento da violência contra a mulher, não só dentro do ambiente doméstico, mas fora desse ambiente também. Sim, e por isso que é sempre importante que as mulheres denunciem essas pessoas, independentemente se o agressor é do sexo masculino, do sexo feminino, para que a gente da Justiça, do Ministério Público, enfim, inclusive da Defensoria Pública, consiga poder tomar as providências necessárias contra essas pessoas. Veja, só a punição e a responsabilização fazem com que a sociedade evolua e as pessoas comecem a se dar conta de que determinadas condutas não são mais toleradas. Doutor Paulo, eu gostaria de retomar, inclusive, com o dado sobre feminicídio no nosso estado. Ano passado foram 80 casos em todo o estado de São Paulo e este ano, até abril, já são 88 registros de feminicídio, infelizmente. E a medida protetiva é justamente o que impede, né, que esses casos de violência se transformem em um feminicídio. Eu queria perguntar para o senhor como é que a mulher deve agir depois que essa medida protetiva ela é concedida. Vocês aconselham que ela mude de endereço, de repente mude de cidade? Há algum tipo de orientação em relação a isso? O que a gente sempre aconselha? Na própria decisão, pelo menos aqui da Vara de Violência Doméstica de Campinas, na própria decisão onde nós concedemos a medida protetiva, nós já instruímos as mulheres a instalarem nos seus celulares um aplicativo, que é o SOS Mulher, no qual, caso ela verifique que o agressor, ou a agressora, enfim, está descumprindo a medida protetiva, ela imediatamente acione esse aplicativo tem um contato direto com a polícia, ou entre em contato mesmo via telefone com a polícia, com a guarda municipal, enfim, solicitando a presença de alguma autoridade no local e, evidentemente, tome as cautelas necessárias naquele momento para se preservar até que alguém do Estado, alguma autoridade pública, chegue até ela. E é muito importante que essas mulheres denunciem o descumprimento das medidas protetivas para que nós possamos adotar providências concretas. Eu vou lhe dar um exemplo. De nada adianta a gente conceder a medida protetiva e quando a mulher sabe dessa situação, ela simplesmente deixa de comunicar às autoridades quando o agressor descumpre essa decisão judicial. Porque se ela não nos comunicar, a gente não vai ter como saber que aquilo ali está sendo descumprido. Então, a gente precisa realmente ser acionado por essa mulher para que a gente possa tomar uma providência concreta. Nem sempre o descumprimento vai gerar a prisão do agressor, evidentemente, isso não é automático. Mas, a depender da situação, evidentemente, a gente decreta a prisão preventiva da pessoa como maneira de cessar aquele comportamento de afronta à decisão judicial.
Doutor, só pra gente também, a gente fala muito sobre isso, né? A Aline pontuou casos de feminicídio e a gente sempre ouve relatos de familiares dizendo que a vítima tentava terminar já há algum tempo, muitas vezes relacionamentos longos e o companheiro não aceitava. Eu queria que o senhor, com a experiência aí dentro da vara de violência doméstica, a agressão física ali, a ameaça verbal, acaba sendo já uma das últimas, quando parte, né, no caso, para um feminicídio, sendo o ultimato ali, né? Porque, na verdade, o cara ali, o homem, ele dá indícios de que ele é agressivo já desde o início do relacionamento, ao longo também de um relacionamento. Como é que o senhor avalia essa situação dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica? Elas pontuam isso, que já relevavam há algum tempo aquela situação, acreditavam que ele ia mudar, porque muitas vezes eles vêm com essas promessas, as mulheres, né? De que aquela foi a primeira vez, de que aquela seria a última vez. Há um histórico sempre, né? E aquilo, consecutivamente, sempre é uma evolução. A regra é essa mesma, no sentido de que o relacionamento começa bom, começa com uma pessoa mostrando que é muito respeitosa, muito educada, etc. E com o passar do tempo, esse agressor começa a mostrar um ciúme doentio, um sentimento de posse, de perseguição, de controle das redes sociais, de controle de celular, não deixa a mulher, por exemplo, manter a amizade com familiares, com amigas, etc. Essa é a regra, eu diria. Todavia, nem sempre a agressão vem apenas após uma ofensa verbal. Muitas vezes a agressão já vem logo de cara mesmo, direto. Não existe um parâmetro, uma regra para esse tipo de situação. Por isso que a gente estava comentando alguns minutos antes que a percepção de situação de risco é muito subjetiva. A mulher, ela é a que mais conhece o próprio companheiro. Então, se ela percebe que aquele companheiro tem chegado, por exemplo, em casa alterado, infelizmente, muitas vezes devido ao uso de drogas e de álcool, e que aquela situação está escalando, que ele já não está mais, por exemplo, só chegando em casa, entre aspas, né, só batendo uma porta, ele já está ofendendo, ele já está dando sinais de que vai evoluir para alguma coisa, ou mesmo ele já chegou e já agrediu sem nenhum motivo, evidentemente já está mais do que na hora dela solicitar as medidas protetivas, para que a gente possa adotar uma medida concreta antes disso virar um feminicídio. Agora, evidentemente, o fato de haver uma medida protetiva é um obstáculo à ocorrência de um feminicídio, mas infelizmente não é porque a mulher tem a medida protetiva que obrigatoriamente o feminicídio vai deixar de acontecer. Nós temos inúmeros casos em que a mulher tinha medida protetiva e quando ela saiu para ir ao supermercado, ao trabalho, a uma igreja, enfim, o agressor acabou entrando em contato com ela ali e praticou esse crime de feminicídio. Então, tudo isso é levado em conta, evidentemente, pelos jurados, quando a pessoa pratica um feminicídio e tudo mais, para demonstrar o grau de periculosidade que esse agressor tinha. Por quê? Se ele já tinha uma medida protetiva contra ele e ainda assim ele procura e mata a mulher, a situação de periculosidade dessa pessoa, evidentemente, é enorme. Doutor, e a família também é importante para poder ter para a mulher ter essa rede de apoio, porque muitas vezes ela tá tão vulnerável naquele relacionamento que ela não consegue identificar ali que ali realmente aquilo não é saudável. Porque a gente vem daquele ditado, né, de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas isso já hoje em dia não é mais assim, né? A família pode também fazer essa denúncia? Como é que funciona isso? Em regra, quem faz a denúncia é a própria mulher. Nós aceitamos, vamos dizer assim, essa, entre aspas, intromissão, essa intervenção de um familiar, muitas vezes, quando a vítima ela ainda é menor de 18 anos. É muito comum que mães de adolescentes registrem boletins de ocorrência dizendo, olha, minha filha tem 15, 16, 17 anos, enfim, ela está num relacionamento com um namorado e esse namorado a tem ofendido muito, ela às vezes chega com marcas pelo corpo. Então, eu estou em nome dela solicitando as medidas protetivas. Ou, em caso de abuso sexual, é muito comum que vós registrem ocorrências contra padrastos ou mesmo contra pais biológicos, aduzindo que esses homens estão abusando sexualmente das netas. Mas, tirando essas situações de pessoas menores de 18 anos, o indicado é que a própria mulher faça o pedido das medidas protetivas para que aquilo ganhe uma legitimidade maior perante a justiça.
Quero agradecer o juiz Paulo Henrique Aduan Correia, da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campinas, pela disponibilidade em debater com a gente aqui hoje no nosso programa sobre essa questão, esse serviço público que nós estamos prestando aqui nos microfones da CBN Campinas. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição aí para prestar esse serviço de utilidade pública a toda a sociedade. Um grande abraço a todos. E pode ter certeza que nós vamos voltar a acioná-lo quando for necessário. Obrigado também à Aline Albuquerque, que participou aqui dessa entrevista. A Aline vai agora produzir uma grande reportagem que você vai conferir no Estúdio CBN a partir das 2 horas da tarde, não só com os dados que ela trouxe aqui, mas também repercutindo as ações da Guarda Municipal de Campinas, que tem o botão, como é que chama mesmo? É isso. SOS Gama, para poder justamente também ajudar a mulher que já tem a medida protetiva, ou mesmo que não tenha, a mulher que esteja em situação de violência, também possa fazer essa denúncia. Muito obrigado, viu, gente? 10h15. CBN, a rádio que toca